gente tá de volta aqui com mais uma historinha. Então, agora é com a minha mãe. Então vamos começar a nossa IBD em casa, isso mesmo, Sofia. Vamos fechar os olhos e vamos falar com o Senhor Jesus? Você ora pra gente? Sim. Papai do céu, abençoe a nossa vida. Seja que a nossa aulinha da EBD em casa seja ótima e abençoe todo mundo aqui na nossa terra. Cura a nossa terra e que os médicos estão fazendo o melhor que pode. E abençoe a nossa igrejinha, todo mundo no nosso Brasil. Amém. Amém, muito bem. Crianças, vamos lembrar da aula passada? Na aula passada, vocês aprenderam as aulas que passaram sobre as 10 pragas, lembram? Lembram da primeira praga? Vocês lembram? Foi quando a água virou sangue, isso mesmo. A segunda praga, lembram que foi a das rãs. E Faraó continuou com o coração duro e não libertou o povo. A terceira praga, quem lembra? Vamos ver? Lembra? Era dos mosquitos. Moisés pediu a Faraó para libertar o povo e Moisés pediu tanto que Faraó continuou com o coração duro e Deus se aborreceu e mandou mosquitos. Vocês lembram da quarta praga? A quarta praga foi as moscas. Lembram? Exatamente. Aqui, ó. Foi as moscas, a quarta praga. E Faraó, mesmo assim, não libertou o povo. A quinta praga foi da peste dos animais. Olha só o que aconteceu. Moisés pediu para Faraó libertar o povo e Faraó não libertou e Deus mandou que peste para os animais morrerem. Olha o que aconteceu. Tá vendo? E a sexta praga? Vocês lembram o que foi? O povo Faraó continuava com o coração duro. Olha a carinha dele, vocês lembram como é que ele tinha uma cara de malvado? E Faraó continuava malvado com o povo e Deus mandou a sexta praga, que foi as úlceras. Deu um monte de machucadinho no povo. E o povo sofreu muito com aquela praga. Aí Moisés foi novamente pedir a Faraó que libertasse o povo. E Faraó não quis libertar. Aí Deus mandou, qual foi a outra praga? Quem lembra? Sétima praga? Chuvas de pedra. Isso mesmo, olha, a palavra de Deus diz que choveu pedra naquele lugar. E a oitava praga, quem lembra da oitava praga? Foi o gafanhoto. Lembra? Na aula passada, a tia Isabelle lembrou com vocês. Foi o gafanhoto. E a nona praga foi as trevas. Olha só, as trevas. Deus fez que o dia virasse noite. Olha só. Já pensou? Você viver só na escuridão? Pois é. E Faraó, mesmo assim, continuou com o coração duro. E teve a 10ª praga, que foi o que a tia Isabelle falou na aula passada. Olha só. Foi a morte dos primogênitos, tá vendo? A palavra de Deus diz que Deus mandou que os primogênitos morressem, mas que o povo dele que confiasse em Deus fizesse um jantar e matasse um cordeiro e colocasse um sinal na porta. Vocês lembram disso? Para que o povo que acreditava em Deus não sofresse com essa peste. E a palavra de Deus diz que com essa praga, Faraó, ele ficou muito comovido, o povo sofreu muito com essa situação. A palavra de Deus diz que logo depois dessas 10 pragas, o que aconteceu? As famílias
perceberam que precisavam sair daquele lugar. E Faraó se comoveu, resolveu libertar aquele povo, liberar o povo para ir. Então, as famílias começaram rapidamente a se arrumar, colocar as malas, as coisas no jumentinho, tá vendo? Alguns foram de carruagem, outros foram caminhando e foram seguindo Moisés. As famílias viram que precisavam sair rapidamente do Egito. Eles não sabiam para onde eles iam exatamente, mas eles sabiam que onde eles fossem, que Deus estava com eles e que eles não eram mais escravos. E a palavra de Deus diz que durante que eles caminharam por um deserto, e daquele deserto, durante o dia, Deus oferecia nuvens. Olha só, tipo essa aqui, ó. Deus oferecia nuvens para eles quando o sol estava muito quente. E à noite, no deserto, não tinha luz. Mas a palavra de Deus diz que Deus ia na frente numa coluna, fez uma coluna de fogo para ir clareando eles, clareando o caminho deles naquele deserto, já que no deserto à noite não tinha luz. Todos estavam muito felizes, todos estavam caminhando pelo deserto felizes, mas até que duas coisas aconteceram. Vocês sabiam? Duas coisas aconteceram. O primeiro, sabe o que foi? Olha só, o malvado Faraó ficou muito bravo e resolveu mandar buscar o povo de volta para fazer de escravo. Isso mesmo. Faraó se arrependeu de ter libertado o povo e reuniu o exército para ir buscar. Chamou o exército e disse: vamos atrás daquele povo, porque eu estou arrependido. E o povo continuou caminhando naquele deserto. Mas, de repente, eles ficaram em frente a um mar. Exatamente, no mar. Imaginem só, Faraó estava atrás e na frente deles tinha um mar. A palavra de Deus diz que na frente deles tinha um mar. Isso mesmo. E o povo ficou com o coração tremendo, ficou com o coração muito temeroso. E o povo então começou a tremer, de medo, né? Eles estavam com medo de voltar a ser escravos ou de se afogar naquele mar. Mas então Moisés disse: não tenham medo, vocês não precisam ter medo, vocês não terão que fazer nada. O Senhor, Ele lutará por vocês. Moisés virou para o povo e falou: vocês não precisam temer nada. O Senhor lutará por vocês. Exatamente. Então, o Senhor mandou Moisés dizer àquele povo que eles deveriam continuar a marchar e seguir em frente. E Deus mandou Moisés levantar o seu cajado. A palavra de Deus fala que veio um vento muito forte, que Moisés levantou o seu cajado, olha só, e as ondas do mar se formaram 2 paredões. Isso mesmo, olha aqui. Moisés levantou o cajado e as ondas formaram 2 paredões. O vento muito forte e as ondas formaram 2 paredões. E o povo, olha o que aconteceu. O povo passou no meio do mar. Exatamente, eles atravessaram o mar.
passaram no meio do mar. O Senhor permitiu que o mar se abrisse para salvar aquele povo. Exatamente, a palavra de Deus diz que aquele povo passou com segurança. E o exército de Faraó, o que aconteceu? Ah, sabe o que eles fizeram? Eles também começaram a atravessar o mar, mas Moisés estendeu o cajado depois de ter passado com o povo, tá vendo? Depois de ter passado com o povo, Moisés estendeu o seu cajado e olha o que aconteceu com o exército de Faraó. Olha só, dá para vocês verem? O mar se fechou. Moisés estendeu o cajado para abrir o mar para o povo de Israel passar, mas quando o Faraó veio com o seu exército, Moisés estendeu o cajado de novo e o mar se fechou. Olha só, e a palavra de Deus diz que aquele povo, muitos morreram lá e o mar se fechou. Tá vendo, crianças, como Deus, ele providenciou que o mar se abrisse. A palavra de Deus diz que naquele dia o Senhor, ele salvou o seu povo dos egípcios. E quando os egípcios viram o poder, eles temeram, eles creram em Deus e também em Moisés. E Deus, crianças, ele continua realizando maravilhas. Tudo acontece por causa da força, do poder do nosso Deus. Nosso Deus, ele permite que nós muitas vezes passamos por lutas, mas ele promete que no meio dessas lutas ele vai nos guardar. Ele diz que nós não precisamos fazer nada, assim como ele disse lá para aquele povo de Israel, para continuar a jornada, que eles não precisariam de fazer nada. O Senhor também fala conosco. Nós não precisamos fazer nada. A única coisa que nós precisamos continuar é marchando, é firmes nos caminhos do nosso Deus, é acreditando na palavra do nosso Deus, nas promessas do nosso Deus. Crianças, não esqueçam que o nosso Deus, ele está conosco, ele não dorme. Nós não precisamos temer, pois o nosso Deus, ele nos guarda, ele nos protege, assim como ele fez que aquele povo de Israel passasse pelo mar, ele faz conosco também. Ele nos guarda, ele nos protege. Crianças, durante essa semana, a mamãe, papai, não deixem de memorizar o nosso versículo, que fica onde? Salmos 121, versículo 5, que diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor, ele está com você. Não importa as dificuldades que você esteja enfrentando, o nosso Deus, ele é a nossa sombra, ele é o nosso protetor, ele está a nos guardar. Que Deus abençoe vocês grandemente durante a semana, que vocês estudem a palavra de Deus com os seus pais, com o papai, com a mamãe. Não deixem de orar, não deixem de seguir em frente nos caminhos do Senhor, confiando que Ele pode nos guardar. Amém? A tia vai orar para terminar nossa aula, tá bom?
Senhor Deus, que em nome de Jesus, as crianças, as famílias tragam à memória que o nosso Deus é o Deus que nos guarda, Ele não dorme, Ele está a nos proteger. Abençoe o nosso dia, abençoe a nossa semana, acampa teus anjos ao redor do nosso lar. Fala conosco, protege-nos, Senhor Deus. Nós pedimos a tua proteção. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Nós precisamos de ti, Senhor Deus, para continuar a nossa jornada. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Crianças, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau.